Glórias sejam dadas ao Senhor, pois Ele é merecedor de tudo isso e de muito mais. Engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um dia de bênção, mais um dia de vitória que o Senhor tem nos concedido nesse dia. Louvado seja Deus. O tema de hoje é um pouco polêmico, mas eu estou aqui com a minha amiga, a Bíblia Sagrada, a bússola dos cristãos, e através dela iremos aprender um pouco mais da vontade de Deus, daquilo que Deus quer verdadeiramente para nós. E a pergunta de hoje é: os cristãos hoje podem comer alimentos sacrificados aos ídolos? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos dar um exemplo rapidinho. A pessoa, inicia a jornada de vida dela, dentro de uma cultura pagã, voltada à idolatria, ao pecado. Aí ela tem um encontro com a palavra de Deus, com o Evangelho, qual é o poder de Deus. E aí ela sai dessa cultura. Tem até um exemplo em relação a isso, quando Israel saiu do Egito, Ele deixou a cultura do Egito para lá e foi unicamente viver para Deus. E lá Deus ensinou seus preceitos, que somente Ele deveria ser adorado. Então tem essa representação. E Faraó representava o diabo. E muitas outras coisas em relação sobre isso. Ou seja, o cristão, depois que ele sai de uma cultura pagã, voltada à idolatria, será que ele pode, por exemplo, participar de festa de São Pedro, São João, ir nessas festas, comer biscoito, chocolate quente, broa, todos esses alimentos que são oferecidos dentro dessas festas pagãs? Se ele pode sentar na mesa lá e participar e tá tudo bem, tudo certo, tem até um texto bíblico que fala que o ídolo nada é, ele nem existe, para você ter ideia. Se o cristão pode sentar ali e comer, como fala lá em Jeremias 10, que o ídolo não faz nem bem nem mal, então não teria nenhum problema do cristão sentar ali na mesa, junto com outras pessoas que não são cristãs, ainda não foram iluminados pela palavra de Deus, está ali. E será que faz bem para o cristão fazer parte dessa mesa, comer bala de covos de Damião, em sexta-feira da paixão buscar leite, ovo de Páscoa, panetone e muitas outras coisas que consideradas coisas do paganismo? Será que o cristão pode comer isso, ingerir isso? Aí muitos às vezes podem até dizer que Jesus purificou todos os alimentos. Então todos os alimentos são puros, então nós podemos comer todos. Mas não podemos pegar apenas esse texto isolado e criar uma regra, uma doutrina. Nós devemos buscar outros textos para ver em relação sobre isso. Porque o mesmo que defende que Jesus purificou todos os alimentos, em relação ao chouriço, o sangue que representa a vida, que o Senhor pediu para que o povo não bebesse sangue, não comesse sangue, no caso o chouriço. Será que nós podemos criar essa doutrina e falar que Jesus purificou tudo, que a gente
pode comer na mesa dos ídolos, comer churisco e muitas outras coisas, né, que é voltado, né, ao paganismo, à idolatria. Para quem não entende em relação ao que é uma festa pagã, eu pesquisei um pouco no Google sobre o que é uma festa pagã. Nos diz assim: é uma festa imoral, mundana, o qual contraria os preceitos cristãos. O preceito cristão é a palavra de Deus. Contraria, ou seja, é contra os preceitos da palavra de Deus. Promove bebidas alcoólicas, fumo, sexo, nudez, palavrões, idolatria, e satisfaz os desejos carnais. E outra coisa que é falado sobre a festa pagã no plural é festas pagãs. Então vamos lá, né, para o texto de Mateus, capítulo 15, o versículo 11. E sobre aquela palavra que eu mencionei. Então, será que o cristão ele pode sentar na mesa, né, dos ídolos e comer ali? Pode isso? Ah, não. Tem nada a ver? É um pecado contra Deus? Ou Deus não proíbe nada disso? Vamos ver, né, alguns textos. Vamos ler vários textos aqui e vamos, né, trazer essa compreensão para nós. Mateus capítulo 15, o versículo, vou ler do 10 em diante. E chamando assim a multidão, disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Aqui começa um outro questionamento em relação a sobre isso, mas eu quero somente destacar o versículo 11, que o que Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, Jesus, ele queria mostrar, né, que o que contaminava o homem é o que procedia de dentro do seu coração, como vemos, né, no versículo 18 e 20 de Mateus 15. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, o que contamina o homem, o que Jesus está falando dentro desse contexto, é o falar, é as ações que através do coração, inicia aqui no caso no coração, e depois é jogado para fora, né, com as ações que são pensamentos maus, adultério, furtos, prostituição, falsos testemunhos, blasfêmias contra Deus, contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus, né, e escárnio. Isso que contamina o homem, as palavras, mas o se alimentar, né, o comer, não contamina o homem. Mas será que dentro desse texto, entre o sangue, entra também os alimentos sacrificados aos ídolos? A resposta é não, porque Deus não pode se contradizer, porque Deus falou lá para Noé, lá atrás, em relação à questão do sangue, que eles poderiam até comer, mas se afastar, né, do sangue, porque o sangue representava a vida, né, estava no sangue. Então, é pecado para Deus comer chouriço, né, beber sangue, como tem muitas pessoas em rituais de feitiçaria que fazem isso e estão pecando contra Deus. E em Atos capítulo 15 nós vemos um concílio em relação a isso, que os apóstolos, né,
impuseram sobre os gentios, os que estavam vindo, né, para o Evangelho. Os judeus queriam que eles se circuncidassem, mas eles estavam pregando, né, a circuncisão, coisa lá do Antigo Testamento, que para fazer parte do povo de Deus, seja qualquer estrangeiro, qualquer pessoa de fora, deveria se circuncidar. Só que os apóstolos, né, os homens de Deus, fizeram um concílio, Paulo e Barnabé foi lá e eles fizeram um concílio que eles só deveriam se abster de algumas coisas. E nós vamos ver que, glórias a Deus, Atos, capítulo 15, glórias a Deus. Vamos ler aqui, versículo 20. Mas escrevo que se abstém da contaminação dos ídolos, é a primeira coisa, aos gentios, a primeira ordenância que eles deram ao povo gentil, que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Então eles acharam necessário colocar somente isso daí, né? E olha, você vê no versículo 28 e 29, ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Primeiramente, a quem? Ao Espírito Santo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, depois eles colocaram ele, não vos pôr mais encargo algum, senão essas coisas que são necessárias. Que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, provavelmente dos alimentos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardai-vos. Bem vos vás. Então, eles colocaram essas 4 ordenanças. Abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, seja qualquer alimento e tal. Do sangue, aquilo que eu falei no início. Da carne sufocada e da fornicação, que é relações sexuais fora, né, do casamento, e da carne sufocada. Então ele colocou sobre eles, né, não foi eles, primeiramente foi o Espírito Santo, depois eles, esse cargo ao povo gentios, essas ordenâncias aos povos gentios. Mas, em outro texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 8, eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 8, nos diz aqui, resposta e pergunta acerca da carne sacrificada aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuidar de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, quando estiver comendo das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam Deus, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, que por cá nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas essas coisas e nós por Ele. Mas nem todos há esse conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradável a Deus, porque se comemos, nada tem demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não cegará a consciência do que é fraco, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo, pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, né, dentro desse texto, vou trazer um resumo bem rapidinho, dentro desse texto, está aparecendo, né, que o apóstolo Paulo está dando uma alegridade, né, falando, o ídolo nada é, ele não existe, nós sabemos que é um só Deus, e que se algum irmão fraco, né,
que acha que tem que se abster, né, desses alimentos sacrificados aos ídolos, vê você comendo, ele vai se escandalizar, e aí você vai acabar pecando contra o seu irmão. Então é isso que o texto traz. Mas tem um outro texto que também vai falar desse mesmo assunto. Por isso que eu posso dizer para vocês que a gente não pode criar doutrina somente em um único texto. O ídolo verdadeiramente nada é poeira, é um pedaço de pau, de pedra. Mas o apóstolo Paulo vai falar que o que está por trás dos ídolos esconderijos são esconderijos de demônios. O ídolo verdadeiramente não pode fazer nada para você, nem bem nem mal. Mas os demônios? Os demônios sim. Aí muitos podem falar assim, mas aquele que é de Deus, né, o maligno não lhe toca. Verdadeiramente, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas será que a gente sentar na mesa dos ídolos, nós sabendo que por trás daquela imagem lá tem um demônio, e a gente, será que não estamos dando uma legalidade, abrindo uma porta para que Satanás venha e atinja a nossa vida? Muitos podem dizer que não. Mas na realidade eles estão sentando ali, estão desobedecendo a Deus, porque eles acham que são super crentes, os super cristãos, que nada pode contra eles, né? Mas só que a própria Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Então temos que fazer isso. Então, 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 10. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como sábios, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura o caso de bênção, que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos, porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas o que eu digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. Mas ele diz, e não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o caso do Senhor e o caso dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então é isso, você que se decide, igreja de Corinto. Ou vocês fazem parte da mesa do Senhor, ou vocês fazem parte da mesa dos demônios. E ele estava referindo sobre a Santa Ceia e sobre o culto pagão e sobre tudo aquilo que era oferecido ali naquele culto pagão, que era sacrificado aos ídolos, aos demônios, né? Que isso é sacrificado aos demônios. E ele diz, não quero que vos façam participante das mesas dos demônios. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, estava orientando a eles não fazerem parte da mesa, né, dos demônios. E em 1 Timóteo, capítulo 4, glória a Deus, diz assim, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Ou seja, todo alimento que é dado para nós devemos levantar ele a Deus e agradecer, né, por Deus ter dado, né, aquele alimento para nós, né, e com ações de graça. Mas, em relação ao alimento sacrificado ao ídolo, a Bíblia diz que fala ao contrário. Esse não tem como pegar, como disse, que é um alimento sacrificado ao ídolo. Você está sentado na mesa, a pessoa colocou ali para você comer, você está comendo e tal. Aí ela fala assim, esse daqui é sacrificado ao ídolo, ao Antônio, ao Pedro, ao Aparecido. Aí, a Bíblia diz para você, se disserem para você que é um alimento sacrificado ao ídolo, a Bíblia não diz para você pegar o alimento e consagrar, levantar ele a Deus com ações de graça e consagrar. Não fala isso. A Bíblia diz para você não comer.
né, está aqui também em 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, 10 também. Porque a terra do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado ao ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não é tua, mas do outro. Pois porque que a minha liberdade é ser julgada pela consciência de outro, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquele porque dou graça. Portanto, quer comeis, quer bebeis, ou façais outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também e em tudo agrada a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muito, para que assim se possam salvar. Então, a pessoa vai falar assim, que esse alimento é um alimento sacrificado ao ídolo. Mas a própria Bíblia diz para a gente não comer, né, se abster disso. Não, mas é a questão da consciência e tal, né? A consciência dele é fraca, a minha já é mais forte. Mas de qualquer forma, né, nós temos consciência que o que os gentios sacrificam, né, aos ídolos, eles sacrificam aos demônios. E a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. E o próprio apóstolo diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por exemplo, aconteceu aquilo. Aqui é o momento de você falar assim, eu não posso comer isso. Porque isso foi voltado a um ídolo. E isso é um sacrifício a demônios. Então tem que me abster de tudo isso. De coisas, de bala, de quase Damião, de coisas da sexta-feira da paixão, leite e tal. O problema está nesses alimentos? Não. O problema está nele ter sido consagrado a esses demônios. Se você tem vontade de tomar um leite, comer um arroz doce, faça na tua casa fora desse dia. Tem vontade de chupar uma bala, por que você vai pegar bala de Cosa, Damião? Com R$1 você compra muita bala. Ovo de Páscoa, chocolate, né? Muitos são contra mim em relação a isso, mas isso também é sacrificado ao ídolo, o demônio está ali atrás. E você não está dando legalidade para Satanás entrar na tua vida? Muitos podem falar, não, eu levantei a mão para o céu e estou agradecendo a Deus, mas a Bíblia fala ao contrário, você não deve nem comer. Isto foi sacrificado ao ídolo, a Bíblia diz, não comais. Não sou eu que estou falando, não comais. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus, é Jesus. Não comais. Então, queremos fazer parte somente da mesa do Senhor, da Santa Ceia, daquilo que Deus fez por nós lá na cruz do Calvário, né? Entregando-se assim por nós. Derramou seu sangue ao nosso favor. O sangue da nova aliança. O pão que representa o seu corpo que foi entregue. O amor de nós todos. Então nós devemos fazer parte somente da mesa do Senhor. Pois a própria palavra diz que a idolatria é um culto de demônios. E os apóstolos sempre estavam falando, fugir da idolatria. Daniel não quis se contaminar com o manjar do rei, antes preferiu comer verduras, legumes, e ele estava 10 vezes melhor do que aqueles que estavam lá no palácio do rei Cibancantiano. Porque eles tinham compromisso, sabe com quem? Com Deus. Eles tinham compromisso com Deus. E um pastor, tem até pastores, né, que ensinam que isso não tem nada a ver. Você pode comer, levanta, agradece a Deus, pronto, está resolvido.
Aí você fala assim, mas você está dando muita exclusividade para o ídolo, para os demônios. O poder deles é maior que de Deus? Não, Deus tem um poder absoluto e soberano. Mas a Bíblia diz para a gente tomar cuidado, vigiar. Vigiar a todo momento. Não dar lugar ao diabo. Não dar uma brecha. Aquilo que eu falei dos super crentes, dos super cristãos, que nada toca nele. Mas se a gente der uma brecha, a gente ficar brincando com o pecado, brincando com a idolatria, com a coisa errada, será que nós não vamos ser atingidos? É claro que vamos, porque a gente está dando legalidade. A gente está abrindo uma porta, uma brecha para que Satanás venha entrar na nossa vida. Em Apocalipse, capítulo 2, vai falar sobre uma igreja. Uma igreja, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, porque as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, é Jesus falando, mas tenho contra ti, igreja, mas tenho contra ti que toleraste que Jezabel, moleque que disse, profetiza, ensina e engana aos meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe o tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha que palavra forte do Senhor para essa igreja. Tu está tolerando a doutrina de Jezabel, fazendo com que as pessoas vivam na prostituição e comam alimentos sacrificados aos ídolos. Então tem pastores que defendem que pode comer. Será que eles não estão aceitando essa doutrina de Jezabel? Será que eles não estão vivendo essa doutrina de Jezabel? Eles dizem ser de Deus, mas o próprio Jesus diz, eu sou contra vocês, porque vocês estão tolerando isso. Porque uma coisa que eu aprendi e tenho lido a palavra em relação a apenas duas instituições bíblicas, eu vou falar isso em outro vídeo, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Aí tem cristãos que às vezes até comemoram o Natal, né, o dia do nascimento de Jesus e tal, né, é um dia festivo, um dia para se relembrar, um cerimonial, vamos dizer assim. Mas você vê algum texto bíblico, você vê os apóstolos comemorando isso? Não, porque isso veio lá do paganismo, começou lá atrás, aí as igrejas copiaram. Então a única doutrina que eu vejo que é bíblica, que eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, é a Santa Ceia e o batismo nas águas. Só. Em outro vídeo falarei sobre o Deus festeiro. O que é uma pessoa festeira? É uma pessoa que faz muitas festas. E Deus fazia festas no Antigo Testamento. A festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa. Irei falar das festas do Antigo Testamento. E as únicas duas festas que Deus instituiu no Novo Testamento aqui é a Santa Ceia e o batismo nas águas. Mas não fala nada sobre Natal ou sobre comemorar o dia do nascimento de Jesus. E em Romanos capítulo 14, né, outro texto nos diz o seguinte, para mim finalizar. Ora, o quanto tu que está enfermo na fé, recebei e não encontendo sobre dúvida. Porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio seu? Ele está em pé ou que cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Aqui não está falando sobre alimentos sacrificados aos ídolos, mas está falando assim em relação a uns acham que pode comer carne, os outros acham que não pode, que pode comer somente
legumes e tal. E ninguém deve julgar um ao outro. Uns acham que pode comer carne de porco, outros que não devem julgar. Mas cada um tem na sua própria consciência. Mas o próprio Deus colocou que essa doutrina de Jezabel, né, de fazer as pessoas se prostituírem e sentar na mesa com os ídolos, né, comer dos alimentos sacrificados aos ídolos, que no caso são os demônios, estão em muitas igrejas, infelizmente em muitas igrejas evangélicas. Que a gente possa, né, tirar essa doutrina de Jezabel do nosso meio e ver que isso é um pecado, que o Senhor está contra isso, e a gente também tem que se posicionar contra isso e não deixar que isso entre nas igrejas. Então, a última palavra que eu disse para você: igreja de Deus, fuja da idolatria. Não toleres essa doutrina de Jezabel. Fuja da idolatria. Para que copiar o mundo? Para que trazer essas coisas, né, de Natal, essas coisas de Páscoa, tudo para dentro da igreja evangélica? Para que isso, se Jesus já instituiu duas festas, duas cerimônias maravilhosas, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia? E que Deus, né, possa iluminar a tua mente em nome de Cristo Jesus. E que você possa ter entendido essa palavra e fazer como Daniel. Não se contaminar com o manjar do rei, não com o banquete que o rei está oferecendo, pegando as coisas lá da Babilônia e trazendo para dentro dos conceitos de Deus, dos preceitos de Deus, achando que Deus está provando isso. Deixa a Babilônia para lá com seus prefeitos, com seus costumes e com as suas doutrinas de Jezabel. Mas a casa do Senhor é um local santo. Santo, santo, santo és o Senhor. Então que a gente possa fugir da idolatria, não fazer participante nessas quermesses, onde tem tudo voltado à idolatria, pecando contra o Senhor, comendo essas coisas que são sacrificadas aos ídolos. Então abra tua mente, cristão. Abra tua mente, não sou eu que estou falando, é o Senhor. Tenho contra ti e tolerar essa doutrina de Jezabel, que ensina os meus servos, né, a se prostituírem e comer de alimentos sacrificados aos ídolos. São coisas de doutrina de demônios. Então que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, somos gratos pela Tua palavra. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, a se abster de tudo quanto é coisa ruim da idolatria. Que a gente possa fugir da idolatria e não aceitar, meu Pai, essa doutrina dentro, Deus, da Tua casa. Então nos abençoe e nos ajude, ó querido Deus, ó Deus poderoso, em nome de Jesus, a ficarmos firmes na palavra do Senhor. Somos gratos, Deus, a Ti por tudo. Então pedimos a Sua bênção, a Sua proteção e o Seu cuidado a todo momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de compartilhar. Deus abençoe. Tchau.